Bom, continuando então o desenvolvimento e principalmente a refatoração, né, no nosso projeto de formulário de simulação de cadastro, embora já tenhamos feito várias e várias coisas em cada uma das linguagens que estamos trabalhando, ainda há espaço para mais melhorias, principalmente com alguns recursos adicionais do JavaScript. E o primeiro dos recursos que nós vamos acrescentar aqui, também linkando com melhorias de acessibilidade do nosso projeto, né, coisa que tem sido uma prática constante, né, desde a primeira aula que começamos a desenvolver esse formulário. Já fizemos muitas coisas, né, nós já fizemos uso adequado de vários e vários atributos, área, né, atributos importantes para acessibilidade. Mas ainda tem um outro atributo área que a gente pode acrescentar ou remover, dependendo da situação, usando o JavaScript. E esse atributo, que é o atributo, vou escrever aqui rapidinho para você ver, é o área invalid, né, como o próprio nome dá a entender, um atributo que vai ajudar a sinalizar, né, se um determinado campo é inválido ou não. Nós vamos aproveitar ele para aplicar nos campos quando esses campos não atenderem os critérios de validação que nós definimos até o momento, né? Talvez possa parecer para você algo redundante, já que fizemos isso até na última aula com auxílio das mensagens, né, dos spams com as mensagens de erro, como acontece ali, por exemplo, com o nome completo, e-mail, senha, né, todos eles mostrando o spam de erro, pedindo para informar o nome, informar o e-mail correto, né, um e-mail válido e também a senha, mas tudo isso que nós fizemos na aula anterior tem a ver com definir as mensagens, né? E lógico, você, né, a gente enxerga, a gente consegue ver essa mensagem e automaticamente associar que o campo é inválido. Mas tecnicamente falando, né, para um leitor de tela, para uma ferramenta de acessibilidade, isso não acontece de maneira automática também. Nós precisamos sinalizar para a tecnologia assistiva qual é o estado daquele campo naquele momento. Portanto, enquanto o área described by ele ajuda a explicar o erro, né, e relacionar, né, o erro com o spam, essa é a grande finalidade do described by nesse contexto. Nós vamos usar o área invalid para definir o estado do campo, definir que ele está ou não inválido. E felizmente esse ajuste via programação é super simples de fazer, tá legal? Então vamos voltar lá no nosso arquivo de programação, o script JS, e aí nós fizemos recentemente as funções mostrar erro e limpar erro, ok? Na mostrar erro você vai simplesmente adicionar uma linha de programação também para o input, ou seja, para o campo, né, para o elemento do formulário que nós queremos sinalizar ou definir o estado inválido. E aí, com o auxílio da função setAttribute, função do JavaScript, função que permite definir então um atributo, colocar um atributo via programação, né? Nós vamos falar para ela, coloque o atributo área-invalid, e como ele é um atributo booleano, vamos sinalizá-lo como true. Ok? Então estamos ativando, né, o atributo área-inválida, ou colocando o valor true para o área-invalid. E o contrário ali no limpar erro. Então no momento em que não há mais erros, né, nós vamos pegar o campo, ou seja, o input, e vamos remover o atributo área-invalid. E antes de testar, só fazendo uma correção, na verdade não é um atributo booleano, ok? Ele precisa realmente ter de forma explícita o valor true atrelado a ele. Então basicamente ao fazer assim, no momento que o JavaScript for colocar o área invalid, ele vai literalmente lá dentro do campo input, né? Lembrando que é uma tag mesmo, né? Então tag input e aí atributo área invalid, né? Ele vai colocar o área invalid sendo igual a string true, ok? Se eu deixo sem as aspas, é como se ele fizesse simplesmente assim, ó.
deixasse o ARIA invalid apenas, né? E não, na verdade na especificação desse atributo especificamente é necessário passar como string o valor true, tá bom? Então, por gentileza, né, corrija, né, esse meu pequeno erro colocando ali o true entre aspas, tá legal? Diferentemente dos atributos tradicionais do HTML, né, os atributos ARIA não são booleanos, ok? Por isso esse ajuste, né, que acabamos de fazer. Bom, isso dito, vamos então testar. Vamos voltar aqui no navegador, atualizar a página, inspecionar. Então, como é um atributo não visual, né, uma coisa apenas de estado, para as ferramentas assistivas, o jeito de você visualizar se isso deu certo ou não é olhando aqui no painel Elementos do DevTools, né? Então eu vou inspecionar ali o campo nome completo, ok? Vou dar mais uma atualizada na página só para garantir, né? E aí se a gente olhar aqui no DevTools no campo Element, ó, input type text name id required area described by e nada do ARIA invalid, correto? Então não temos nenhuma sinalização. Agora eu vou entrar lá no campo nome completo, comecei a digitar, coloquei só o meu nome, né? Na hora que eu saio do campo, segue normal o input type text, olha meu mouse onde está passando, ó. Tá vendo? Então, sem o atributo ainda, até porque não está inválido, né? Eu preenchi o nome. Volto lá no nome completo, vou tirar o nome, ó. Então, deixei vazio. Quando eu sair do campo, ele está inválido, ok? Porque eu não preenchi nada ainda. Olha lá no painel de elementos, o ARIA invalid true agora aparecendo, ok? Porque o campo está num estado inválido, né? No momento que eu manipulei ele, né, e saí dele, entrou em funcionamento o evento blur, né, que nós programamos anteriormente, e aí nessa nova avaliação, né, que o JavaScript fez, percebeu que o campo era inválido, e aí colocou o atributo, tá legal? Voltei lá no campo nome completo, digitei de novo, na hora que eu saí dele, o ARIA invalid sumiu também, ó. Então, porque agora o campo não é mais inválido. Tá legal? Como nós fizemos essa programação nas funções mostrar erro e limpar erro, isso já vai funcionar para todos os campos do formulário, ok? Então a mesma coisa aqui no e-mail, né? Vamos inspecioná-lo para dar uma olhadinha no estado dele. Olha lá o ARIA invalid para o campo e-mail, né? Porque nesse momento não tem ainda nenhum endereço. Vou começar a digitar, vou sair do campo, o e-mail continua inválido, né, porque eu não coloquei o arroba, não coloquei mais nada, portanto o ARIA invalid segue aparecendo aqui também, ó. Ok? Coloquei o arroba, complementei o restante, sabemos que o e-mail ainda está inválido, né, nós ainda vamos fazer uma programação adicional em outro momento para realmente validar mais a fundo se o endereço é completo, né, mas para o que temos até agora é o suficiente já ter o arroba, portanto o campo não é mais inválido, ok? E a mesma situação em relação à senha, né? Então, digitei ali alguns caracteres, vou entrar aqui no elementos para ver o campo input password, tá como ARIA invalid, vou digitar o restante dos caracteres, na hora que eu saio do campo, aí ele já não está mais com o ARIA invalid, ok? Muito bem, pequeno ajuste de acessibilidade feito, né, com o uso de mais um novo atributo. Vamos em frente, né, programando mais alguns recursos visando melhorias, né, visando um aprimoramento da validação dos nossos campos. E vamos começar justamente com o campo do nome completo. Ok? Eu vou atualizar aqui a página, né? Vou até fechar o DevTools, nesse momento ele não é necessário. E vou fazer o seguinte, ó. Sabemos que tem que colocar o nome completo, né? Mas o primeiro detalhe sobre isso, que certamente você já vem observando faz um tempo, é que mesmo que eu coloque só o meu primeiro nome, isso aqui para o navegador, para o HTML e para o JavaScript, isso já é o suficiente, né?
mesmo eu não tendo colocado espaço Bezerra, espaço dos Santos e tudo mais, né? Se eu sair aqui do campo e ir para o e-mail, olha lá, ele fica com a bordinha verde, não há nenhuma sinalização de mensagem de erro, não há nenhuma mudança de estado, né, para o campo ser inválido, ok? Mas não é o meu nome completo, né? Então temos aí já uma inconsistência, ok? Outra situação, talvez não tão óbvia, mas que eu vou demonstrar agora para você e vou aumentar bastante aqui o campo para que você veja bem o que eu vou fazer, né? Olha só, eu vou dar um espaço ali dentro do campo. E repara que ele já ficou verde, né? Só pelo fato de eu colocar um espaço. E mesmo que não fosse um espaço, né, se eu colocasse apenas uma única letra, então letra A, por exemplo, ou letra T de Tiago, né, já é suficiente para o campo se tornar válido, né? E até onde eu sei, né, ou imagino, não tem nenhuma pessoa que tenha um nome, né, apenas de uma única letra. De duas letras já pode acontecer, né? Pode ter um usuário chamado Ed, por exemplo, ok? Mas enfim, pelo menos essas situações mais exageradas, né, a gente consegue evitá-las, ok? E é isso que nós vamos começar então a fazer com mais um pouquinho de programação, só que agora na nossa função validar nome. E para ter um pouco mais de espaço, né, não ficar tão poluído aqui as modificações que nós vamos fazer, eu vou tirar os comentários que fizemos na aula anterior, tá legal? Se você quiser, pode manter, ok? Se não for te atrapalhar, né? Mas como isso já está preservado, né, na aula anterior, no código-fonte também da aula anterior, né? Acho que não tem tanto problema fazer a remoção aqui, tá legal? Vamos então fazer alguns ajustes para dar conta dessas inconsistências que vimos agora há pouco, ok? A começar pelo espaço, né? Aquele espaço que eu forcei colocando no começo, né, do nome, né, ou deixando até ele sozinho, tem um jeito bem simples da gente removê-lo, que é usando uma função do JavaScript chamada trim, ok? Assim, ó. É uma função que tira os espaços sobressalentes no início ou no final de uma string, de um valor digitado, ok? Então vamos fazer assim, ó. Vamos criar aqui uma constante chamada valor digitado. Valor digitado é o nome, né, que será digitado naquele campo. E aí vamos pedir para o JavaScript acessar o campo nome, acessar o value do campo nome, ok, o valor, né, e realizar o trim, realizar a remoção dos espaços. Então aqui nós estamos removendo espaços no início e ou fim do texto digitado, ok? E guardando ali na variável valor digitado, ok? Feito isso, vamos fazer mais algumas modificações agora nessa lógica condicional, né? Algumas coisas vão ser, na verdade o que está aqui vai ser mantido, nós vamos apenas fazer alguns ajustes e alguns acréscimos também. Então, para começar, né, aqui na condicional em que nós anteriormente verificávamos se tinha algum valor faltando lá no campo nome, né, então value missing, utilizando o validity, né, da API de validação do próprio HTML5, agora eu não vou mais usar o value missing, ok? Porque o value missing você viu agora há pouco, né, ele pode falhar, né, ele não trata da qualidade do valor, ele apenas exige algum valor. Seja um espaço, seja uma letra. Então não é lá, né, o melhor dos cenários. Vamos trocar. Então, em vez de fazer a validação checando pelo value missing do validity, vamos checar pelo valor digitado, que eu já sei que não vai ter nenhum espaço sobrando nem no final nem no começo, ok? Então chegou aqui, já tem essa pré-validação, digamos que feita, e aí vamos compará-lo com uma string vazia, ok? Então estou pegando a constante valor digitado, verificando se ela está vazia, se não tem nada dentro dela. E se isso for verdade, se realmente não tem nada, né, aí sim eu vou pedir para informar nome completo.
ok? Vou continuar passando ali para mostrar erro o campo, o erro, né? Ou melhor dizendo, o spam, né, referente à mensagem de erro para o campo nome e a própria mensagem em si, ok? E vou continuar avisando para o navegador que tem algo errado, né, tem que ser informado o nome completo. Continuo usando o set custom validity, ok? Só que apenas esse ajuste ainda não é suficiente para resolver, né, os problemas que nós vimos, né? Na verdade, ele resolve o problema apenas de estar vazio, né? Vamos testar, ó. Voltando aqui no navegador, nome completo, né? Se eu der um espaço vazio, repara só, visualmente até parece que ele vai aceitar, né? Mas como assim parece que ele vai aceitar? O navegador vai aceitar, né? Ou melhor, o formulário vai aceitar. Porque apareceu aquela borda verde, né? Isso até pode gerar um pouquinho de confusão para o usuário, né? Mas a gente resolve daqui a pouco. Mas na hora que eu saio do campo, e aí entra o evento blur, né? Vai ativar a chamada da função validar nome, e aí ele vai reclamar. Ó, por favor, informe seu nome completo, né? Então ele não deixou eu utilizar aqui espaços, né? Nessa situação, porque ao utilizar espaço, aí sim ele vai compreender que o valor digitado está vazio, né? E aí vai dar a sinalização, vai mudar o estado daquele campo, tá legal? Com relação à formatação verde, que nós vimos agora há pouco, né? Deixa eu até voltar e te mostrar de novo, ó. Então, atualizar a página, né? Então, quando eu dou espaço pela primeira vez, ó, ele já fica verde, né? Isso não é legal, tá? Isso não tem a ver com o JavaScript, mas não é bacana, né? A gente manter essa indicação visual, sendo que não está certo ainda, né? Então é um ajuste de CSS que a gente precisa fazer, tá bom? Vamos voltar lá no nosso Style CSS. E aí tem uma regrinha com a pseudoclasse valid. Aqui, ó, input valid, né? E da maneira que ela está, ela vai funcionar mesmo que o campo esteja acionado, esteja em foco, né? Então nós vamos aqui falar justamente para que não deve aplicar a pseudoclasse valid, consequentemente a borda verde, se ela estiver em foco, ok? Então input valid, mas não quando estiver em foco, né? Daí a necessidade de uso do not e do fox, exatamente como nós fizemos para o invalid, né, em outro momento aqui das aulas, tá bom? Vamos voltar lá no navegador, vou atualizar a página, o campo está em foco, ok? O cursor está ali dentro dele, ele está em foco, né? Na hora que eu dou espaço, ó, já não muda mais, porque nós aplicamos no CSS a formatação para pseudoclasse invalid, desde que ela não esteja, o campo, né, não esteja em foco, tá legal? E aí evita de ficar confundindo o usuário, né, mostrando uma coisa sendo que é outra que está acontecendo na verdade, tá bom? E aí a validação segue funcionando, então se eu sair do campo ele vai continuar reclamando, né, que eu tenho que informar o nome completo. Se eu informar o nome completo e sair do campo, aí tudo bem. Só que se eu informar apenas uma letra e sair do campo, também tudo bem. Então esse ajuste que nós fizemos no JavaScript ainda não resolve esse problema de se colocar apenas um caractere ali no campo. Tá legal? Vamos resolver isso agora. Então, voltando ao nosso código fonte, JavaScript para ser mais exato, nós vamos acrescentar uma condição aqui, ok? O else você vai manter, vai ser a última situação, né, quando está tudo certinho, quando não tem erros. Mas vamos ter algumas verificações aqui intermediárias. Então você vai acrescentar um else if, ok? E aí essa próxima condição, dentro do if no caso, é a seguinte: se o valor digitado, ponto length, cuidado aí na digitação dessa palavrinha, tá? Para não inverter o T e o H, né? For menor que 2. A propriedade length, né, ou length, com perdão da minha pronúncia, né, que não é das melhores, ela diz respeito ao tamanho, ao comprimento, nesse caso, do valor digitado. Basicamente o que a gente está analisando aqui é se o comprimento do valor digitado for abaixo de 2,
não é válido, né? Não é um nome adequado aqui para o nosso campo. Portanto, nesse caso, a gente vai chamar a função mostrar erro, vai passar o campo nome para ela, vai passar o span de erro nome para poder apresentar a mensagem, né? E a mensagem pode ser algo mais ou menos assim. O nome deve ter pelo menos 2 letras, ok? Ou 2 caracteres, né? E aí a gente também vai informar o navegador sobre essa situação, usando o setCustomValidity, passando a mesma mensagem. Ok? Vamos lá fazer o teste? Então, voltando aqui no navegador, atualizando. Se eu coloco espaço, já vimos que ele entende, né, que nada foi informado. Se eu coloco apenas uma letra e saio do campo, ou seja, eu uso blur, olha lá, o nome deve ter pelo menos 2 letras. Se eu coloco 2 letras, aí tudo bem, ok? Lembrando mais uma vez a você que a validação só ocorre quando a gente tira o foco do campo, né? Quando a gente sai do campo, tá legal? Durante a digitação, nada aparece mesmo. Quando eu mudo o foco, quando eu saio, aí sim a validação entra em funcionamento, porque foi o que programamos na aula anterior, quando trocamos o evento de input para blur, ok? E você, se preferir, pode seguir usando o input, tá legal? Falei bastante sobre isso na aula anterior, né? Segue valendo para essa aula de agora também. E um último ajuste que nós vamos fazer também aqui para a validação do nome é tentar, de alguma forma, garantir que o usuário vai colocar 2 palavras ali, né? Vai ter um nome e um sobrenome, ok? Então, do jeito que está, se eu deixo apenas Thiago, né? Para o campo já está tudo certo, né? Eu já tenho alguma coisa digitada e esse alguma coisa tem mais do que 2 caracteres. Então, pelo menos para resolver, né, de maneira um pouco mais simplificada essa situação, eu já vou te explicar o porquê, né, de maneira simplificada, quais são as limitações desse método. Nós vamos voltar aqui na programação da nossa condicional, colocar mais uma condicional intermediária, então mais um else if. Lembrando que o else segue sendo o último, né, para o caso de não ter nenhum tipo de erro. E a condição vai ser a seguinte: nós vamos colocar uma exclamação valor digitado, ponto includes, que é uma função do JavaScript também, e aí abre aspas e dá um espaço dentro dessas aspas, ok? Por mais esquisito que possa parecer, eu já vou te explicar o que está acontecendo aqui, né? Então, nessa situação, nós estamos verificando se o que tem lá no valor digitado não inclui um espaço vazio, ok? A exclamação aqui ela está servindo para inverter a lógica, né? Se eu deixo sem o exclamação, esse else if, a lógica dele é se valor digitado inclui espaço, ok? Na verdade, o que eu quero verificar é se valor digitado não inclui pelo menos um espaço ali dentro da string, ok? E aí nessa situação, né, se não inclui um espaço ali dentro do valor digitado, nós vamos pegar o mostrar erro, passar o nome, passar o erro nome, né, como sempre fizemos nas anteriores, e vamos informar o usuário. Informe nome e sobrenome, ok? Nome e sobrenome, né? Para tentar dar ideia para ele, ó, tá faltando nome e sobrenome, né? Você colocou só uma palavra, então aparentemente está faltando mais uma. E aí vamos passar lá para o setCustomValidity a mesma mensagem, né, de erro, ok? Então deixa eu copiar aqui e vamos fazer o teste. Atualizei a página só para garantir. Se eu coloco apenas o meu nome, não tem espaço, né? Não coloquei um espaço a mais. Olha lá a mensagem, informe nome e sobrenome. Coloco o espaço e escrevo Bezerra dos Santos, ou só Bezerra, enfim. Aí, tudo ok. Beleza?
Então, de uma forma bem simples, né, usando uma função chamada includes do JavaScript, a gente consegue aprimorar, né, um pouquinho mais essa validação do nome completo. Mas tenho que deixar claro para você que não é uma solução perfeita, ok? A includes não verifica, por exemplo, se tem mais de um nome, ela não valida nomes compostos, né? Então poderia deixar, por exemplo, ó, Bernardo Augusto. É um nome composto, né? Não tem um sobrenome aqui, e mesmo assim é válido, tá vendo só? Então ela não tem essa capacidade, né? Não tem a capacidade de tratar múltiplos espaços adicionais, tá vendo? Então aumentei aqui a quantidade, né? Como se fosse forçando uma digitação. Então é uma solução simples, talvez ela dê conta da maioria das situações de digitação, né? Mas não de todas, tá legal? A única maneira, né, de você tornar isso mais inteligente é programando mais, utilizando talvez o includes combinado com outras funções, talvez combinado com um recurso conhecido como expressão regular, que inclusive a gente vai ver um pouquinho já a partir da próxima atividade, que é aprimorar, né, a validação de e-mail, tá legal? Mas para o nome completo, vou manter essa versão aqui que nós acabamos de finalizar, tudo bem? Bom, e nessa segunda parte da aula, né, em que nós também vamos seguir fazendo aprimoramentos, né, falei aprimoração, é aprimoramentos, né, o termo correto, em relação a campos que temos aqui no nosso formulário. Já fizemos então o pronome, né, com alguns aprimoramentos bem simples, mas que já melhoram bastante, né, a qualidade das entradas de dados aqui. Não resolvem tudo, mas melhora bastante. Próximo campo é o de e-mail, né? E eu já meio que dei um spoiler aí para você falando o que a gente vai trabalhar para aprimorar, né, a validação do e-mail. Falei de uma palavrinha aí diferente, se você nunca ouviu falar nela, né? Então diferente ou novidade para você. Se você já tem algum contato com programação, provavelmente já viu, né, ou já ouviu pelo menos esse termo, que são as chamadas regex, né, ou assim, né, a sigla dessa maneira, que na real significa expressão regular, ok? Então virou uma sigla em inglês, né, regular expression, traduzindo para português, expressão regular. E antes de falar um pouquinho a respeito disso, né, já preciso deixar claro para você que o objetivo aqui é a gente compreender minimamente, né, o que é uma expressão regular, qual que é a finalidade de se trabalhar com expressões regulares e como montar, né, expressões regulares básicas aqui para o nosso projeto. Mas longe de mim, né, de ter a intenção de esgotar o assunto ou aprofundar bastante no assunto, porque é um assunto que por si só, assim como ocorreu com a acessibilidade, né, é um assunto que por si só também daria um curso todo, né, dedicado à compreensão mais profunda a respeito desse tema, tá legal? Existem inúmeros livros, né, sobre o assunto, bastante cursos também a respeito do assunto, tutoriais gratuitos no YouTube. Você pode e deve usar a IA também para auxiliar nesse processo de entendimento, né, do assunto expressão regular, caso você se interesse, né, queira compreender um pouco mais além, né, do que a gente vai ver aqui nos próximos minutos. Tá legal? Bom, isso dito, né, de uma maneira geral, nós podemos compreender a expressão regular ou regex como uma forma de descrever padrões de texto, ok? Então, imagine que em vez de você ficar verificando caractere por caractere de uma string, né, talvez usando vários e vários ifs, nós podemos fazer uma expressão curta, né, com um pouquinho de programação, né, usando um certo padrão, que vai dizer para a linguagem ou para a ferramenta, para o navegador, o que pode aparecer, em que ordem, quantas vezes, né? A regex ela não valida se algo existe, ok? Ela vai validar se o texto segue um determinado formato, um determinado padrão. Exemplos, né, que a gente pode aplicar a regex pode ser em situações como exigir que uma string comece com letras, um padrão, ou melhor, um texto digitado, ele tem que terminar com um número no final, contém um arroba no meio, que é o caso ali do endereço de e-mail, né? Então a regex ela não vai garantir que a informação é real,
tá? Puxando agora para o assunto e-mail, né, que é o nosso grande foco. Ela não vai garantir que o e-mail existe, que é um e-mail real, mas ela vai garantir que o que foi digitado ali no campo de e-mail tem um formato padrão, né, um formato que é esperado, e aí o usuário tem que digitar em cima daquele padrão que é esperado. Tá legal? Como é um tema um pouquinho mais complexo, né, do que o que a gente vinha vendo até agora, vamos fazer o seguinte. Eu vou criar, e peço que você também faça a mesma coisa, né, um novo arquivo aqui na raiz. Ok? Então até fechei, né, os outros documentos. Vamos criar um novo arquivo que não tem nada a ver com o formulário, tá bom? Vou chamar ele de regex.html. E nele a gente vai montar, né, algumas expressões regulares, testá-las para entender minimamente como isso funciona. Tá legal? Vou fazer um HTML bem básico, não vou nem estilizar, vai ser o mínimo do mínimo mesmo, só para a gente poder visualizar, né, e testar um pouquinho sobre esse assunto. Tudo bem? Então, cria aí com o título Expressões Regulares, exemplos básicos. Vou entrar aqui no body e colocar um H1, expressões regulares, entre parênteses regex, né, só para a gente lembrar aí uma terminologia muito comum, né? E vamos colocar um input do tipo text, ok? Vou chamar ele de texto. Vou colocar ali um placeholder só para informar o que tem que ser feito. Então, digite algo e veja o resultado. Ok? Não vou nem colocar require de formulário, nada do tipo. E um botão. Um botão simples chamado testar. E aí vamos colocar assim, ó, testar exemplos. Beleza? Vamos lá no navegador, né, abrir esse documento. Então, como eu já estou com o anterior aberto, eu só vou trocar o nome ali em cima para regex.html. Tá legal? Deixa eu colocar esse botão aqui para baixo, colocar uma quebra de linha nele, né? Que aí dá para a gente ver um pouquinho melhor, talvez até duas quebras. Já que eu não estou usando CSS, estou fazendo um pouquinho de gambiarra para visualizar, né, dessa maneira, tá bom? Deixa eu trocar aqui o placeholder para digitar algo e veja o console. É lá no console do navegador que nós vamos visualizar os resultados, né, desses exemplos. Portanto, já deixa aí no seu navegador o DevTools com o console aberto. Beleza? Feito isso, ó, vamos começar a programar um script aqui na página mesmo, já que vai valer só para esses exemplos, por isso que eu não vou criar um arquivo a mais. E vamos pegar os elementos que criamos. Então, const input, vou usar o document query selector para pegar o campo chamado texto. E aí const botão para pegar o botão chamado testar. Ok? Vamos fazer um listener, né, um ouvinte de evento para o botão. Toda vez que clicarmos no botão, vai disparar uma função, uma callback. E vamos só testar para ver se até esse ponto aqui está tudo em ordem, né? Então, console log ok. Deixa eu já dividir a tela aqui para a gente visualizar melhor. Vou fechar esse console aqui de baixo. Vamos ver, acho que assim já é suficiente. Então, vou clicar no botão, tá lá, ó, ok, né? Não digitei nada ainda, mas programação até esse ponto aqui, as constantes, né, e o event listener estão funcionando. Bom, agora vamos, toda vez que clicar no botão testar exemplos, né, nós vamos pegar o valor que foi digitado lá no campo, né, no input.value, ok? E aí um cuidado aqui adicional quando você for fazer, né, que o VS Code provavelmente vai trazer esse tal de área value, e não é isso que a gente vai pegar, tá legal? A gente nem tem atributos área aqui, né? Então é só o value mesmo,
né, se for o caso aí, dá um ESC no seu teclado para você poder digitar a palavra exatamente como eu estou mostrando aqui na tela, tá legal? Bom, toda vez então que clicar no botão, a gente pega o que foi digitado, mostra lá no console log qual foi o texto digitado. Vamos colocar valor digitado, né, que pode ser que não seja necessariamente só texto. Então, valor digitado, vou concatenar aqui com valor. Vou dar um console log com os hífens, como se fosse um separador, né, só para a gente ter uma visualização um pouquinho mais nítida, tá legal? E vamos ver se essa parte aqui já está pegando. Então vou digitar qualquer coisa, testar exemplos, legal. Então é isso aí que vai aparecer. Se eu digitar outra coisa, olha lá, aparece também, né? Só que aí o anterior continua sendo exibido, então eu vou dar um console clear aqui antes do primeiro, só para fazer com que o console seja resetado, né, limpo, antes de ir para a próxima execução. Então deixa eu testar mais uma vez, qualquer coisa, legal, aí se eu digito outra coisa, o console vai ser limpo, olha lá, agora fica melhor da gente ir vendo exemplo por exemplo, ok? E aí vamos montar então alguns exemplos, né, de regex. Mas antes, deixa eu só apresentar para você alguns símbolos bem comuns ao trabalhar com regex, ok? Isso é importante porque senão vai parecer um idioma completamente diferente. Eu realmente queria te mostrar primeiro que símbolos são esses, né? Eu vou fazer um comentário aqui fora do JavaScript, tá legal? Vamos colocar assim, ó. Símbolos comuns ao trabalhar com regex ou ao usar, construir, melhor dizendo, né? Regex, expressões regulares, ok? Não são todos, tá? Mas você vai ver pelo menos alguns que eu acredito que são bem comuns no dia a dia de quem trabalha com regex. O primeiro deles é o símbolo de circunflexo, né, o acento circunflexo. Isso representa início do texto, ok? Ou início da expressão, né? A gente também vê o símbolo de dólar em alguns momentos, simboliza o fim do texto. Também vemos o ponto, que significa qualquer caractere. Você também vai ver o sinal de mais, que na regex simboliza uma ou mais vezes. Então, uma ou mais vezes que aparece, né, um caractere, por exemplo. O asterisco, que é 0 ou mais vezes. A barra invertida junto com a letra D de dado, letra D minúscula, representa números, portanto valores de 0 até 9. Quando você vê entre colchetes, então, por exemplo, ABC, né, entre colchetes, aqui representaria um dos caracteres mencionados ali entre colchetes. Deixa eu só dar uma acertadinha aqui na indentação, para ficar um pouco mais organizado, já que alguns símbolos envolvem mais coisas, né? A gente pode ver também assim, ó, entre colchetes, só que com um circunflexo ali no comecinho, né? Então vamos supor o próprio ABC, só que com circunflexo antes. O que significa, né? Estamos falando de qualquer coisa, exceto, ou seja, nesse caso, né, qualquer coisa menos os caracteres A, B e C. Você viu agora há pouco o circunflexo, né, eu até falei dele, ele é o início do texto, mas quando ele está dentro dos colchetes, ele significa negação, ok? Então é só ver o de cima, o ABC sem o colchete pode ser qualquer um dos caracteres ABC. O ABC dentro dos colchetes, mas precedido do circunflexo, qualquer um dos caracteres, ou melhor, qualquer caractere, exceto
aqueles indicados, né, na frente do símbolo, exceto aqueles A, B e C, ok? Deixa eu complementar aqui o comentário, né, para indicar isso. E um último aqui, antes da gente finalmente ir para os exemplos, nós temos também o barra invertida e a letra S, que representa qualquer caractere de espaço em branco. Ok? Bom, são muitos símbolos, né? Geralmente combinados de diversas maneiras, e tem vários e vários outros, mas acho que esses aqui já dá para a gente ter como uma referência bacana. Ok? Vamos lá, né? Descendo de volta aqui no JavaScript, vamos começar então a fazer alguns exemplos usando, né, boa parte desses símbolos que vimos agora há pouco. Então, no nosso primeiro exemplo, aqui dentro da função do evento de clique, vamos criar uma regex. Então, primeiro exemplo, que a finalidade dela é garantir que o que for digitado ali no campo seja apenas números. Ok? Então, se tiver digitado o texto, o resultado, né, lógico dessa análise que a gente vai fazer vai ter que dar falso. Ok? Os resultados que nós vamos ver no console log daqui a pouquinho, basicamente são resultados lógicos, tá? Resultado true, né, ou false. Beleza? Então vamos criar aqui uma const que eu vou chamar de apenas números, ou para forçar mais a memória do termo, né, que a gente está estudando, vou chamar de regex números. Tá legal? E aqui já entra uma diferença importante no JavaScript. Quando se trata de um valor de uma expressão regular, você não vai usar aspas, nem dupla, nem simples, nem crase, nem chaves, nem colchete, né? Para cada uma das situações, a gente tem simbologias diferentes, né? Quando se trata de uma regex, você vai usar um par de barras, assim, ok? Então, para o JavaScript, essas barrinhas, né, com espaço dentro delas para você enxergar melhor, ó, isso aqui representa o valor de uma regex, de uma expressão regular. Repara que ao colocar espaço fica até com cor diferente, né, aqui no Visual Studio Code. Cuidado que se você deixar tudo juntinho, vira um comentário, tá legal? Mas nem se preocupa com esse espaço, porque você vai digitar alguma coisa ali e já vai, né, separar essas barras de qualquer maneira. E aí, como a finalidade é garantir que tudo que tiver digitado ali só pode ser número, eu vou especificar aqui, desde o início até o final desse texto. Então, olha lá os símbolos, né? O circunflexo, que fora de colchete significa início, e o cifrão, que significa final, né, da cadeia de caracteres ou da string. Eu só quero que tenha números ali, né? Você lembra da simbologia para número? Vou até dividir aqui a tela para a gente usar como se fosse uma colinha no mesmo momento que está digitando, né? Deixa eu subir aqui um pouquinho. Olha lá, para números a gente está falando do barra invertida e a letra D, né? Então é isso que eu vou colocar aqui, ó. Eu quero que ele aceite somente dígitos numéricos, né? E pode ser vários dígitos, né? Pode ser vários números. Então vou colocar o sinalzinho de mais ali, ó. Ok? Porque o sinal de mais na simbologia da regex representa uma ou mais vezes. Ok? Então aumentando um pouquinho mais para você ver. Início da cadeia de caracteres ou da string, final. Aqui a gente representa somente dígitos numéricos e qualquer quantidade, né, uma ou mais vezes podendo aparecer, ok? Mas legal, montei a minha regex, como é que eu uso ela, como é que eu aplico ela, ou como é que eu testo ela pelo menos, né? Nesse caso aqui eu quero simplesmente testar. Então eu vou colocar aqui uma nova saída no console log, com o texto apenas números, dois pontos, e aí eu quero mostrar lá, true ou false. Então se for apenas números, true, verdadeiro, né? Caso não tenha somente números, vai aparecer false. Beleza? Então a gente vai fazer assim, ó. Vamos concatenar com a regex
números, e aí nós vamos pedir para o JavaScript testar essa regex. Deixa eu fechar aqui esse painel do lado que agora ele está atrapalhando, né? Então eu vou chamar uma função chamada teste, né? E vou passar para ela o valor que nós capturamos um pouquinho mais acima, ok? Então qual que é a ideia, né? Lá no campo de digitação eu vou digitar, por exemplo, 1, 2, 3, né? Então esse 1, 2, 3 vai entrar aqui, ó, em valor. Quando chegar ali no meu console log, né, o que vai acontecer? O JavaScript vai, através da função test, pegar o valor que foi digitado e vai comparar ele com o nosso regex. Ok? Vai comparar ele com esse padrão aqui definido no nosso regex. Se atender o padrão, vai dar verdadeiro. Caso contrário, vai dar false. Ok? Então, eu vou voltar aqui no navegador. Vou digitar 1, 2, 3. Testar exemplos. O valor digitado foi 1, 2, 3. É apenas número? True. Verdadeiro. Ok? Vou apagar. Ó. Vou digitar a palavra Tiago. Então, não tem números ali, né? Vou testar. Olha lá o resultado. Valor digitado Tiago. Apenas números? Não, false. Né? Vou digitar HTML 5. Ok? Testar exemplos. Olha lá, o que foi digitado foi as letras HTML mais o número 5. Então até tem número, mas a regra criada ou melhor, o padrão criado no regex era apenas para números. E aqui tem número e letras. Resultado da false também, ok? Vamos testar mais alguns? Então, voltando aqui no nosso código-fonte, segundo exemplo. Nesse aqui eu quero uma regex que garanta apenas letras. Então, const regex letras. Lembrando que eu só estou chamando de regex aqui na constante para forçar um pouquinho a lembrança desse termo, tá legal? Você podia dar o nome que quisesse, tá? Padrão letras, né? Ou qualquer coisa que fizesse mais sentido. Vou declarar um valor que é uma regex, então barra, ok? Dentro dessas barras, que inicialmente são comentários, né? Mas agora, digitando ali dentro, vai virar um valor de uma regex. Vamos lá sinalizar que é do início até o fim da expressão, né, do valor que foi da cadeia de caracteres, né, da string, enfim. E aí eu quero que só letras, né, possam ser aceitas. Letras minúsculas e maiúsculas, tá legal? Então, como é um conjunto finito, né, de possibilidades, ok? Eu posso, e não são quaisquer caracteres, né? Nesse caso eu posso usar o colchetes, que aí permite passar uma lista, né, de elementos, né, de caracteres, enfim. E aí eu vou especificar para o regex o seguinte: pode ser de A até Z em letras minúsculas, pode ser de A até Z em letras maiúsculas, ok? E pode ser qualquer quantidade, né, qualquer caractere. Então vou colocar o sinalzinho de mais ali novamente para simbolizar isso. Beleza? Console log mais uma vez. Apenas letras. E aí, concatenando com regex letras, ponto teste em cima do valor. Então, o valor que foi digitado será capturado e vai ser comparado com aquele regex de letras que nós colocamos. Vamos testar. Então, se eu colocar só números, o primeiro resultado, ó, apenas números, dá true, certinho, né? Já o segundo dá false, porque o que eu tenho ali são números, não são letras, né? Se eu passar o nome Tiago, olha de novo lá no console. Dessa vez o apenas números deu false, porque não tem número, mas o apenas letras deu true, ok? Se eu passar HTML5, testar exemplos, nesse caso dá false nos dois,
Porque não tem só número, não tem só letra, tem uma mistura das duas coisas, né? E aí é natural que dê false nos dois resultados. Legal, né? Vamos lá, mais alguns exemplos para a gente poder voltar daqui a pouquinho lá para o nosso formulário, né? Terceiro exemplo. Quero que comece com a letra H maiúsculo, ok? Estou sendo bem específico, quero que comece necessariamente com a letra H maiúscula. Então vamos criar uma regex letra inicial, ok? E aí barra, né? Como tem que ser no começo, né, letra inicial, então vou utilizar o circunflexo aqui para representar o início da cadeia de caracteres, né, da string. Como é uma letra especificamente sendo indicada ali, opa, usei as barras erradas, né? Não é a barra invertida, é a barra comum, ok? Agora sim. Então, como o início tem que ser a letra H maiúscula, eu já coloco ela direto. O início é com a letra H maiúsculo. Se fosse com a letra H minúsculo, H minúsculo, ok? Então, H maiúsculo. O que vem depois pode ser qualquer caractere. Então, vou colocar aqui um ponto, porque o ponto, se a gente olhar lá na nossa colinha, ele representa qualquer caractere, ok? Descendo de novo para cá. E ali na frente, qualquer quantidade, ok? Pode ser qualquer caractere e qualquer quantidade. Pode ser, enfim, uma frase começando com H, pode ser um nome começando com H, né? Qualquer quantidade de caracteres, qualquer caractere e qualquer quantidade de caracteres, né? Uma ou mais vezes, ok? Até uma regex mais simples essa, né? Vamos lá fazer o console log de saída. Então, começa com a letra H maiúscula, né? E aí vou concatenar com regex letra inicial, fazendo o teste a partir do valor que foi digitado, ok? Voltando aqui no navegador para a gente ver, vou colocar HTML5 e testar. Olha lá que interessante. Começa com a letra H maiúsculo? Não, né? Eu comecei com H minúsculo, então deu false, ok? Vou colocar agora HTML5 com H maiúsculo. As próximas letras vou até deixar minúsculo, mas o H tem que ser maiúsculo. Testar exemplo. Agora deu verdadeiro, ok? Se eu deixar só a letra H sozinha, olha lá, false também, né? Porque como nós usamos o sinal de mais, tem que ter, segundo lá a nossa colinha, né? Olhando de novo, ó, tem que ter uma ou mais vezes, ok? Se quiséssemos indicar que pode até não ter nenhum, né, zero ou mais vezes, então no lugar do sinal de mais você usaria o asterisco. Então vou trocar aqui, ó, asterisco, vou colocar o H de novo, olha lá, agora deu true, ok? Porque pode ser que tenha nenhum ou vários, né? Ou mais do que zero, ok? Então, olha o grau de detalhamento que a gente consegue com o uso de expressão regular, né? Imagina fazer tudo isso usando um monte de if, né? Quão mais complexo seria, né? Você programaria muito mais, tá legal? Vamos para um último exemplo. E pensando bem, mudei de ideia. Não é um último exemplo, não. Agora é um mini exercício, um desafio, né? Vamos ver se você já pegou o jeito. Tenta criar uma regex, criar e testar uma regex que faça com que necessariamente termine com número, ok? Pode começar com qualquer coisa, então começa com qualquer coisa, mas termina com número, beleza? Pausa o vídeo um pouquinho aí, né? Vê se você consegue resolver, né, esse desafio sozinho ou sozinha. E aí, deu certo? Conseguiu? Bom, vamos ver como poderia ficar então, né? Vou criar aqui uma const
regex termina com número, e aí barras, né? Como pode começar com qualquer coisa, ok? A gente já pode ir direto lá para o ponto, ok? Porque o ponto representa, né, qualquer caractere, ok? Não preciso nem colocar o símbolo lá de início, tá? Porque não é exatamente uma regrinha, né, que o início tem que ser de uma certa maneira. Pode ser qualquer coisa, então você já pode ir direto para o ponto mesmo, tá legal? Como pode ter qualquer outra coisa ali, né? Uma ou mais vezes, ou seja, letras, números, né? Vou usar o sinal de mais, tá legal? Para representar que pode ter um ou mais vezes, né? Letras ou números, qualquer caractere. E agora que vem a questão, que era o ponto-chave aqui do desafio, né? Garantir que termina com número, ok? Você já viu um pouco antes aí nos primeiros exemplos, né? Quando se trata de número, a gente está falando do símbolo da barra invertida, mais a letra D de dado. E como necessariamente tem que terminar assim, vamos usar o cifrão para sinalizar que essa expressão exige que o término seja desta forma. O final da expressão seja dígitos numéricos, ok? E aí vamos fazer o teste, né? Então, console log termina com número, dois pontos, concateno com regex termina com número, e vamos pedir para o JavaScript, através do método teste, testar o valor comparando com esse regex, ok? Então vamos lá, voltei aqui no campo do formulário, vou digitar meu nome. Termina com número? Não, né? Então dá false. Vou colocar só a primeira letra do meu nome. False. Vou colocar o número 5. False também, ok? Vou colocar 5, 2. Agora deu true, ok? Porque eu tenho o começo ali sendo qualquer coisa. Na verdade eu tenho antes do final qualquer coisa. É um número, são letras, espaço, olha lá, tudo true, ok? Porque eu termino com o número, né? Posso ter qualquer coisa ali, ó, espaço, letra, número, vários e vários números, né? E termina com o número 2, portanto eu atendi a regra daquela regex, ok? Bom, reforçando então, né? Regex pode parecer algo super complexo, né? Quando a gente vê pela primeira vez, né? E não que não tenha uma complexidade, porque tem sim, né? Não é todo mundo que entende muito rapidamente, né, essas simbologias, esses caracteres, ainda mais quando estão combinados, né? Eu fico lembrando da primeira vez que eu vi na minha vida uma expressão como essa, né? Parecia um idioma completamente novo, alienígena, e não entrava na minha cabeça, né? Mas aí comecei a ver o detalhamento, cada pedacinho, e aí começou aos poucos a cair a ficha, né? E a regex é isso, né? É você aprender a criar padrões, e para criar padrões existem algumas regras que precisam ser respeitadas, algumas combinações, né, de caracteres que precisam ser colocados em prática, tá legal? Agora que a gente viu a regex de forma isolada, né, introdutória, podemos voltar lá para o nosso objetivo principal, que é o nosso formulário, né? O nosso formulário de cadastro, mais precisamente agora no campo de e-mail. Então aqui no Visual Studio Code eu vou fechar o arquivo regex, vou voltar para o index e para o script.js principalmente, ok? Função de validar nome nós já finalizamos, né? Agora temos a validar e-mail, que nós vamos aprimorar com o uso da regex, beleza? E para essa atividade, bem no comecinho aqui da função, antes das verificações condicionais, né, nós vamos criar uma const valor digitado, ok? Para pegar justamente o value do e-mail e tirar possíveis espaços, né? Então aquela mesma tratativa que a gente fez para o nome, no comecinho aqui da aula, né? Estamos fazendo aqui também para o e-mail, ok? Mesma coisa, mesma finalidade.
E além disso, vamos criar uma regex aqui, que eu vou chamar de regex e-mail, para determinar dentro da lógica da regex, né, o que é um e-mail válido, né, um e-mail em formato básico válido, ok? E a regrinha, para deixar aqui de forma mais didática, é a seguinte: o regex abaixo, né, o regex que a gente vai criar abaixo, ele vai verificar se o e-mail está em um formato básico válido. E o que é um formato básico válido, né? Então, ou seja, se contém caracteres antes e depois do arroba, ok? Sem qualquer espaço, né? E um domínio após um ponto, ok? Então, estou pensando no seguinte, né? Um e-mail mais ou menos assim, ó, contato@thiagohub.com, né? Então, tem caracteres antes do arroba e depois do arroba, e tem algo depois de um ponto. Esse algo é o domínio, né? Lembra que a gente tinha um probleminha, aliás, ainda tem um probleminha até agora, né, com relação ao e-mail. Se eu colocasse só contato Thiago Hub, como vou colocar agora aqui embaixo, ó, contato@Thiago Hub, eu sei que isso aqui já é o domínio, né? Mas o domínio eu também sei que ele precisa de um ponto alguma coisa, né? Um .net, .gov, .com, .com.br, né? Tem que ter o ponto alguma coisa para ser realmente um domínio válido, né? Só o Thiago Hub sozinho ali não é um domínio válido ainda, tá? Tecnicamente falando, né? Em formato básico. Mas do jeito que está, se eu saio do campo e-mail agora, ele valida, tá vendo? Não dá erro algum, né? É isso que eu não quero mais que aconteça. Tá bom? Por isso que eu estou deixando ali de forma explícita, ó, que é após um ponto, ok? Então vamos lá, vamos fazer essa regex agora para valer. Então essa regex ela vai começar da seguinte maneira, né? Uma coisa antes que eu gostaria de ressaltar para você, eu vou montar essa regex com você, passo a passo, detalhadamente, vou explicar, né? Mas é importante deixar claro que você não precisa decorar dezenas, centenas de regex diferentes, né? Criá-las do zero a todo momento, ok? Você pode e deve, né? Usar sites que gerem regex ou até a IA, pedindo para ela gerar uma expressão regular para validar um CPF, um CNPJ. Tá? Você não precisa, né, necessariamente fazer sempre do zero, compreender todos os detalhes sempre que for precisar de expressão regular. Okay? É legal a gente fazer algumas vezes, ou de vez em quando, para aprender mesmo, né, para se familiarizar com esses caracteres malucos, mas no dia a dia dá trabalho fazer do zero, então recorra a ferramentas, né, sites, tutoriais, inteligência artificial para criar regex para você, beleza? Existem muitos sites que já têm listas, né, de expressões regulares prontas, então é só jogar aí na internet que você vai encontrar um monte, ok? Ou vai direto para uma IA, que é um caminho também bem rápido, né, e normalmente funciona bem. Beleza? Isso dito, a gente vai montar a regex assim, começando ali com colchetes, na verdade começando com o circunflexo, né, para representar que é o início, ok? E terminando com o cifrão, né, para representar o final. E aí sim eu tenho um par de colchetes, e nesse par de colchetes vou passar o seguinte: outro circunflexo, que quando está dentro do colchete representa negação, ok? E aí vamos colocar um barra invertida S e o símbolo de arroba, ok? Mas por que, né, esses símbolos? Porque eu quero garantir que no início da minha string, né, eu não quero espaços em branco, que é o barra S, e não pode ser um arroba. O arroba vai ter que entrar um pouquinho depois, no começo não, ok? Se eu não uso o circunflexo aqui, eu estou dizendo que pode ter espaço em branco e tem que ter o arroba, e não. Então
negação, passando ali o circunflexo dentro dos colchetes. Tá legal? Aí, fora dos colchetes, sinalzinho de mais. Nesse ponto eu quero ter o arroba, então coloco ele. O sinalzinho de mais é para representar que pode ter quaisquer caracteres logo depois desse início, né? Então letras principalmente, né? E tem endereço de e-mail que tem número também, então pode ter também. O sinal de mais ele vai permitir um ou mais caracteres ali, seguidos então de um símbolo de arroba. E aí depois do símbolo de arroba já não é qualquer coisa. Então a gente passa o colchete de novo naquele trechinho, passa a mesma instrução de negação, que é o circunflexo, o /s para indicar que não podemos ter ali espaços em branco, e o arroba também, porque não posso ter um segundo arroba, ok? Então esse trechinho aqui que eu estou destacando para você é a mesma regra de negação que passamos aqui no começo. Ó. Não pode ter espaço em branco, não pode ter arroba. Depois do arroba também não pode ter espaço em branco, também não pode ter outro arroba, ok? Fora do colchetes, sinal de mais, porque pode ter uma outra sequência qualquer de caracteres, ok? A gente vai passar também um barra ponto. Por que o barra ponto, barra invertida ponto, né? Nesse ponto eu já estou pensando no domínio. O domínio é alguma coisa, ponto, outra coisa. Né? Então, gmail.com, msn.com. Né? Então, esse pontinho aqui, eu realmente quero ele. Eu estou falando realmente do caractere ponto final. Por isso que tem que colocar uma barra invertida antes. Caso contrário, esse ponto vai ser compreendido como um comando, como um caractere que tem a ver com a execução de comando de programação. E não, aqui ele é ponto mesmo, é o ponto final de verdade. Não é parte de nenhum comando, beleza? Aí na frente desse ponto, quero ter o complemento do domínio, né? Mas não podendo ser. Então, de novo, aquela instrução de negação, não podendo ser espaço em branco, não podendo ser arroba, ok? Mas podendo ser qualquer outra coisa. Então, sinalzinho de mais ali na frente para sinalizar que a gente pode ter outros caracteres. E aí acabamos o nosso regex de e-mail. Ficou um pouquinho grande, esquisito, mas que se você para olhar cada pedacinho, não é tão difícil de compreender, ok? Lembrando que esse regex ele não vai garantir que é um e-mail que existe, um e-mail real de alguém, né? Ele vai garantir apenas que o endereço digitado ali pela pessoa segue, né, um formato básico válido, ok? Na sequência vamos ver como é que a gente aplica isso na validação que a gente já tem aí dentro da função, né? Então vamos lá, descendo um pouquinho até chegar na condicional. A primeira validação a gente vai manter, que é a que verifica simplesmente se o campo está sem valor, né, está vazio, ok? As outras validações, outros detalhes, né, então tem que ter alguns caracteres, tem que seguir um padrão, aí que a regex vai resolver para a gente, tá legal? Então não precisa nem fazer igual fizemos no caso do nome, que a gente checou se era igual a vazio, se era menor do que determinado valor. Nem esquenta a cabeça com isso, porque agora essa responsabilidade é da regex de e-mail que nós criamos, beleza? Então, primeira validação segue igual, checando se tem algum, ou melhor, se não tem, né, valor ali, né, se um valor está faltando, e se for o caso ele vai pedir para informar o e-mail de contato. A segunda parte, aí a gente já vai mudar um pouquinho, ok? Em vez de usar o valid type mismatch, que simplesmente olha para o type do campo do e-mail, né, para o input type, ele só valida em relação a isso aqui, ó, ok? Que a gente já viu que é falho, né? Ele não verifica se tem um ponto alguma coisa, ele para basicamente depois do arroba. A gente vai substituir essa parte, então eu vou tirar esse e-mail validity type mismatch, ok? E vou trocar por exclamação regex e-mail ponto teste
no valor digitado, ok? Traduzindo tudo isso, né? Nós vamos verificar se o valor digitado não bate com o regex do e-mail, ok? Porque se não bater com o regex do e-mail, ou em outras palavras, se não bater com aquele padrão que nós colocamos no regex do e-mail, a gente vai pedir para o usuário verificar se o e-mail está correto, contendo arroba e domínio, ok? É exatamente a mesma mensagem, só que a maneira de fazer o teste, né, a validação, não é mais usando o validity type mismatch, agora é usando expressão regular, ok? Que é muito mais eficiente, né, efetiva na determinação do que é um endereço de e-mail válido, ok? O resto a gente mantém, né, as mensagens, o set custom validity e também a situação de não ter erro nenhum, beleza? Feito isso, bora lá para o navegador, vou atualizar aqui só para garantir, vou colocar o meu nome completo. Se eu não coloco nada no e-mail, olha lá, por favor, informe seu e-mail de contato. Entrou aqui na primeira validação, ok? Coloquei só um espaço, ó, ok? Lembra que nosso regex tem lá algumas instruções para negar espaços em branco? Então, na hora que eu clicar no criar conta, ele não vai deixar também, ok? Primeiro porque está vazio, né? Mas segundo, se eu colocar por exemplo, Thiago espaço teste, né? Tem um espaço em branco aqui, ó, ok? Vou dar um criar conta, olha lá a mensagem agora batendo justamente no regex, né? Então o e-mail, verifique se o e-mail está correto, contendo arroba e domínio. Não tem o arroba, não tem domínio e pior do que isso, ainda tem espaço. Não bateu com a regra do regex, porque na regra do regex a gente colocou a negação para barra S em vários lugares, né? E aí ele não deixou passar, ok? E se eu coloco contato, arroba Thiago Hub. Lembra que antes essa maneira que eu estou fazendo passava pela validação, ficava verdinho, né, a borda do campo? Agora não. Ó. Agora ele continua vermelho porque está faltando colocar o ponto. Mas se eu deixo só o ponto, também não passa. Ó. Agora se eu coloco ponto alguma coisa, aí passou numa boa. Ok? Esqueci o arroba, não passou. Né? Então, olha como fica muito mais consistente a validação do e-mail usando expressão regular, ok? E aí a senha para finalizar, né? E aí passaríamos numa boa para o cadastro, ok? Bom, com isso então finalizamos mais esta aula, né? Com mais alguns aprimoramentos em relação ao nosso formulário de simulação de cadastro. Começamos lá no início da aula fazendo aprimoramentos de acessibilidade e também para validação do nome completo e finalizamos agora com os aprimoramentos usando expressões regulares para uma validação mais profissional e consistente para endereços de e-mail, tá legal? Ainda falta a senha, né? Já quase que chegando aí na reta final, né, dessa sequência de treinamentos sobre formulário, validação e acessibilidade. Para a senha também tem coisas bem legais para a gente fazer, inclusive usando também expressão regular, né? Mas faremos isso na próxima sequência de aulas, tá bom? Grande abraço e até mais.